aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos em oração, num tempo de silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender essa palavra e que esta palavra se torne para nós um acontecimento de salvação. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos sendo conduzidos por Jesus no caminho em que Ele mesmo realiza os sinais para que, por meio de sua palavra e de seus gestos, nós abramos nossa compreensão, entendamos a graça de quem Ele é e sejamos por Ele conduzidos, nos deixemos ser por Ele conduzidos a uma realidade nova, a realidade do reino que Ele veio trazer para nós. Nós estávamos na sequência da leitura do Evangelho de Marcos, que domingo atrasado parou na relação de Jesus com a multidão, teve compaixão e começou a ensinar. Domingo passado nós vimos a multiplicação dos pães, o diálogo de Jesus com os discípulos com dificuldade de entender, os próprios discípulos, imagine a multidão. Filipe e André, qual era a saída para aquele problema que enfrentavam a fome da multidão? O procedimento da bênção dos pães, do louvor e ação de graças de Jesus, o alimento da multidão, a conclusão com as sobras dos 12 cestos, e o povo proclamando Jesus como profeta. E o Evangelho terminava daquela forma importantíssima de ser recordada, porque o que vem agora, hoje, é exatamente as consequências daquilo. No final da multiplicação, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para fazê-lo rei, retirou-se de novo, sozinho, para a montanha. Foi para a montanha, à noite ele volta ao encontro dos discípulos, caminha sobre as águas, o milagre das águas sobre as quais ele tem todo o poder e anda sobre elas. Amanhece o dia e a multidão se dá conta de que aquele que alimentou a multidão e que a multidão queria fazê-lo rei, sumiu. Vamos lá? Tomei no seu folheto número 11, o Evangelho de João, continua o capítulo 6, um dos maiores capítulos da Bíblia, versículo 24 seguintes. Quando a multidão viu, leiam, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Antes da multiplicação dos pães, a multidão viu que Jesus tinha ido com os discípulos para o outro lado e correu a pé, lembra? Agora que ganhou pão e peixe com abundância, o padrão de exigência subiu. Agora não correu a pé, agora foram de barca. Olha o padrão. É assim. A gente, ao invés de experimentar a obra de Jesus em nossa vida e aumentar a nossa humildade, nossa docilidade, nossa mansidão, a gente aumenta o padrão de exigência, o tupete. Agora não vai a pé não. Agora, e lembra que correram a pé e chegaram antes deles. Agora foram de barco, à procura de Jesus em Cafarnaum. Versículo 25. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: brada, Rabi, quando chegaste aqui? Pronto, a partir desta
pergunta, vem o comportamento diferente de Jesus. Domingo passado, Jesus rompeu com a perspectiva que eles tinham à espera messiânica, que eu dei aquela linha do tempo para vocês. Aquela espera messiânica construída ao longo de 1850, 1800 anos de Abraão e Sara até Jesus. Aquela expectativa da intervenção de Deus, da vinda do Messias. Jesus rompeu com aquela forma com que o povo interpretava a espera messiânica. E ele apresenta, a partir daqui, uma compreensão nova e vai dizer para a multidão que o que vocês chamam de esperança de que Deus intervenha não corresponde ao que Deus prometeu e propõe. Então aqui não se trata de Jesus corrigir a Bíblia como se a Bíblia tivesse errada. Aqui se trata de Jesus corrigir a interpretação que faziam dos textos do Antigo Testamento. Está claro? Isso é importantíssimo. Jesus não está mutilando o Antigo Testamento, está corrigindo as más interpretações que se faziam das promessas de Deus. Eles perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? Percebam que chamam Jesus de mestre, Rabi, mestre. Curiosamente, perguntam quando chegaste aqui. E Jesus não leva em conta, não responde a pergunta deles. Você aprenda que de vez em quando você faz algumas perguntas para Deus e Deus não te responde, tá bom? Não é porque Ele é fraco e não tem resposta para suas perguntas super inteligentes. É porque suas perguntas estão vossos pensamentos, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, que não dá nem para conversar. Se você não elevar, não responde não. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu falando outra coisa. E aqui vem a ruptura. Aqui vem uma chacoalhada definitiva. Versículo 26. Jesus respondeu, brada a igreja: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Perfeito. Vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Os evangelhos sinóticos, o Marcos, Mateus e Lucas, e mais ainda João, gostam de usar a expressão sinais, semeion, em grego, para os grandes prodígios que caracterizam na ação de Jesus a inauguração do tempo messiânico. São os atos de poder, de ruptura com o tempo velho e inaugura o tempo novo. João considera os milagres como gestos simbólicos, quer dizer que devem indicar para quem assiste, indicar uma realidade para onde você tem que ir. Ao ver os gestos de Jesus, são indicações para que você avance. Os gestos de Jesus, que em Jesus se realiza o acontecimento das esperas do fim dos tempos. É um convite para que todos percebam que a intervenção de Deus acontece em Jesus. Os sinais, milagres não mostram coisas ou atributos particulares, mas apresentam a Ele mesmo, Jesus, sua essência, sua realidade, o Verbo que se fez carne, o crucificado glorificado, o resgatador do gênero humano, o Cordeiro de Deus, que João Batista fala no começo do Evangelho de João, que tira o pecado do mundo. Jesus, portanto, realiza os sinais para dizer para você, para mim, avance na compreensão, avance. Jesus reivindica,
vocês me procuram não porque viram sinais e querem avançar. Vocês me procuram porque comeram e ficaram satisfeitos. Sabe o que significa isso? Vocês transformaram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes numa ocasião para instalarem-se nas margens da fartura. Nas margens do que é bom para você. Ah, eu esperava que esse casamento meu fosse... Aí você faz a lista do conforto. Ah, eu esperava que esse emprego meu fosse... Aí você diz a margem que você define que era o que você esperava que. Isso acontece conosco, padres, com a gente na igreja, nos relacionamentos. A gente diz, ah, eu esperava que... E estaciona. A multidão instalou-se nas margens da fartura. Comeram e ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos, sem precisarem fazer nenhum esforço. E Jesus diz, eu não vim para dar a vocês o que a promessa messiânica dos reinos deste mundo prometem. Qual é a promessa dos reinos deste mundo? Eu darei a vocês pão e circo. Se vocês quiserem, daremos pão e circo. Você pode olhar toda a cultura a partir do Império Grego, da cultura helênica, a forma violenta com que apresentavam o pão e o circo, e depois o Império Romano, que transformou isso numa forma de ordenar. E o circo máximo no Império Romano não é o circo de entretenimento do bom humor, da piada do palhaço, não. É o circo violento. É o circos máximos da extrema violência, de governar, entretendo as massas, assistindo os espetáculos violentos e passando medo. Se você não se comportar, amanhã você vai ser jantinha para as feras. Querem que Jesus seja um líder desses, que eles queriam levá-lo para fazê-lo rei, com uma permuta: nós te damos um trono e você nos dá cesta básica. Pronto. Parece que a gente está lendo jornais. Infelizmente tem uma classe média que está tomando ojeriza de notícias, e é uma pena. Gente que não lê notícia, não precisa ficar com o modo com que a notícia é interpretada ou relatada, mas a gente precisa de informação. A recusa da compreensão dos fatos é a alienação mais bárbara. Faz a classe média ficar violenta, ao invés de ter sabedoria. Ela é instigada a ser violenta, porque ela é conduzida à burrice. Quem não tem contato com a realidade, quem não se informa, se emburrece e fica violento. Jesus se recusa, diz: olha, vocês me procuram porque ficaram satisfeitos, e eu não vou dar para vocês mais cesta básica. Vou dar outra coisa. Vamos lá? Vou dar a vocês um ensino. Lembra domingo atrasado? O ensino. Vou ensinar vocês olha o versículo 27, o verbo: esforçai-vos. Não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Espere lá. Esforçai-vos. Vocês ganharam pão e peixe domingo passado, os discípulos servindo a vocês. Não, vocês não vão ficar ganhando tudo pronto, não. Um casamento do jeito que você pediu, um milagre e veio o casamento, os filhos do jeito que você pediu, o emprego, uma igreja, uma comunidade, hoje dia do padre, um padre do jeito que eu queria. Não, esforçai-vos. Esforçai-vos elevando as motivações para as quais vocês derramam suor, lágrima ou sangue. Esforçai-vos.
Esta é por excelência a ruptura de Jesus com o modelo antigo das esperanças messiânicas das massas. Jesus ainda diz assim, continua o versículo 27: esforçai-vos mais pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Leiam: pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Vocês não se assustem com o gesto que eu vou fazer, tá? Que o Filho do Homem vos dará, e que o Pai, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Jesus está dizendo assim: eu não vou ficar por conta de vocês dando cesta básica, porque vocês me dão um trono de rei. O que eu estou fazendo por vocês, dando a minha vida, o meu tempo, o meu ensino, entregando a vocês tudo o que sou, eu estou dando a vocês porque eu experimentei do meu Pai um selo, um afeto. O selo aqui, na linguagem bíblica, é o selo do afeto. É o beijo da autoridade afetiva do pai e da mãe. É o selo da comunhão mais profunda, das entranhas mais profundas do ser mesmo de Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Ele diz: olha, o pão da vida eterna que o Filho do Homem, que o Pai marcou com seu selo, vos dará. Isso eu vim dar para vocês. Jesus está dizendo isso porque não é importante a gente se preocupar com quem passa fome? Não. Ele está dizendo que mesmo quando a gente leva comida para quem está passando fome, a conclusão da pessoa que recebe a cesta básica, o lanche, a ajuda que você dá para ela, a conclusão que ela deve ter não é que ela merece e você tem que continuar dando cesta básica para ela. A conclusão é que ela recebeu de você porque ela tem uma dignidade. Ela é criatura de Deus, filha de Deus, precisa ser amada e respeitada e promovida na sua dignidade à estatura de filha de Deus. E o ápice do que ela recebe de você é ela fazer do alimento, da ajuda que você dá para ela, ela faz disso oportunidade para ela avançar na relação com Deus, e não na relação com você, porque você é boazinha, bonzinho para ela, então ela vota em você para vereador, para associação de moradores, para chefe do departamento, entendeu a diferença? Entendeu? Deputado, senador e assim por diante. Se a pessoa não faz do gesto seu uma ocasião para ela avançar e projetar-se para a relação com Deus, desconfie. Ao dar pão, ela tem que ser conduzida para Deus. Essa é a lógica. Está claro, minha gente? Qualquer ato de compromisso nosso, de solidariedade, fraternidade com quem sofre, deve ser em vista de fazer com que a pessoa faça a travessia da margem onde ela vivia a marginalidade de passar fome, a travessia para a realidade da filiação, e que o Pai marcou com seu selo, e que Ele vos dará o pão da vida eterna. Aí eles começam a escarnecer de Jesus. O trem vai ficar pesado. Tem dois deboches agora. Vamos lá? Versículo 28. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Sabe o que significa isso? Já que o Senhor não quer multiplicar pão e peixe, sabe brincadeira de criança? Ensina para a gente a palavra mágica, abracadabra. O que podemos fazer para realizar as obras de Deus? O que a gente pode fazer? Que gesto, que mágica a gente pode fazer para multiplicar pão e peixe? Pão e circo, uma religião de espetáculo, de fenômenos. Tá bom, o senhor não quer mais dar cesta básica para a gente? Ensina a gente o que o senhor fez lá,
qual foi o negócio que o senhor falou lá que o trem aumentou? O senhor falando isso para a gente deixa o senhor em paz, não precisa nem ser rei. Aí Jesus diz, versículo 29, Jesus respondeu, leiam: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Vocês não precisam fazer outra coisa senão acolher aquele que Ele enviou. E acolher aquele e acreditar naquele que Ele enviou significa: passe pelo ensino. Vocês me chamaram de rabi, de mestre, então acreditem no que eu ensino e avancem. Eu não vou ficar dando para vocês os caprichos de vocês. A obra que vocês podem realizar é crer, acreditar naquele que Ele enviou. Mas vocês não estão acreditando, vocês já vêm até a igreja, até Deus, com a listinha dos pedidos. E tem gente que fala assim: oh Deus, eu vou pedir para o Senhor, eu espero que até o terceiro dia o Senhor me dê um sinal de que o Senhor vai me atender. Abracadabra. É brincadeira de criança, é uma infantilização da fé ao extremo. Pronto, eles agora provocam Jesus, apertando, hein? Isso aqui não parece. João, o Evangelho de João é um texto sofisticado. É um tipo de elaboração a partir da cultura grega, a partir do modo da argumentação grega, e ele narra a relação de Jesus e o progresso da atuação de Jesus, dando para nós e apresentando para nós a possibilidade da gente crescer também na capacidade de com a inteligência compreender as coisas. A reação da multidão agora é impressionante. Versículo 30, eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Está vendo de novo o reforço da mágica. Que sinal realizas? Que fenômeno? O Senhor diz assim: manda aquela nuvem que está lá longe descer aqui e chover para nós. Faz um raio cair. Para o sol por alguns minutos. Cobre o sol com uma peninha de um pássaro que caiu aqui. É a religião dos fenômenos, das superstições, sem nenhuma inteligência da revelação bíblica. É a religião da burrice ou da ignorância pré-bíblica. Paulo, na segunda leitura de hoje, diz assim: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Então, use a inteligência que te leve para alguma coisa. O que podemos fazer? Jesus não ensinou a mágica. Agora eles dizem: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? É a religião. Nós pregadores, hora ou outra, é muito comum isso nos bairros, nas TVs, as pessoas dizer: vem para a igreja porque hoje tem vem ver o poder de Deus manifestar, os prodígios, hoje tem milagre, você vai ver os milagres. Isso não é fé, isso não é a apresentação da palavra de Deus, isso é provocação. Vem ver para crer. Que obra fazes? E eles ainda citam a Bíblia, viu gente? São bons de Bíblia porque são daqueles que gostam da Bíblia, mas só marcam os versículos que faz você continuar pensando do jeito que você pensa. Os versículos mais importantes da Bíblia não são os que você marca, são os que você nunca prestou atenção, porque eles pedem conversão e mudança de vida de você. Os que você marca são os que você sente assim: Deus concorda comigo e Ele vai fazer as coisas ficar do jeito que eu quero. Então, comece a prestar atenção nos versículos da Bíblia que você nunca marcou. Vamos lá? Eles citam a Bíblia para Jesus. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer.
Pronto, citam a Bíblia. Os doutores da Escritura do tempo de Jesus, a teologia, especialmente dos rabinos, pregavam que o maior de todos os prodígios de Deus no Antigo Testamento foi exatamente quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e na travessia do deserto Deus mandou o maná. Tem vários elogios no Antigo Testamento, vários, mas principalmente nas pregações dos rabinos judeus, que tem neste feito o maná como o maior prodígio do tempo do Êxodo e do Antigo Testamento. A multidão é marcada e impactada. Minha gente, vamos ser sinceros, qual é a lógica que domina a cultura nossa hoje? Me dê um sofá e um celular e ponha R$600 na minha conta que eu passarei em paz o meu mês. Essa não é a lógica do pão e circo? Essa é a lógica do pão e circo. E faz diferença nenhuma se é de direita ou de esquerda quem está lá em cima. A lógica é a mesma. Me dê um dinheirinho que eu pago uma conta de celular para eu ficar vendo videozinho, me dê um sofá e põe um dinheirinho na minha conta, basta. Eles dizem para Jesus: olha, nossos pais comeram maná no deserto. Acontece que eles não veem nenhum problema em ganhar sendo escravo. Eles dizem isso para Jesus porque para eles, qual é o problema da gente ser escravo se a gente ganha o que a gente quer? Pegue rapidamente o começo da primeira leitura do livro do Êxodo. Moisés, num esforço danado para tirar o povo da escravidão do Egito, caminha deserto adentro, e de repente o povo começa a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo, versículo 3: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Qual é o problema de eu deixar você me dominar, se você me dá panela de carne e pão com fartura? Qual o problema de ser escravo seu? Qual o problema desse político meu ser uma pessoa que não vale nada do ponto de vista ético, de princípio e fundamento nenhum, mas se ele me dá pão, panela de carne, picanha e cerveja, não é? Vocês estão entendendo? Vocês estão lendo a notícia do dia, não estão? O Evangelho só é Evangelho quando ele torna você capaz de interpretar os fatos do dia. Por isso que quem tem um tiquinho de instrução tem que ler os fatos da vida, para dar conta de aplicar o Evangelho nos fatos da vida. Se você não tem acesso aos fatos da vida e fica só na bolha do WhatsApp, na universidade do WhatsApp, quer dizer, da bolha e da burrice, você vai estreitando sua visão, e os que dão a notícia já mastigada no videozinho do grupo do WhatsApp, eles querem exatamente que você continue querendo apenas a panela de carne, pão com fartura, e morrer como escravo deles. Estão entendendo? E querem, o mais curioso, que Jesus, o mais grave, querem que Jesus seja um desses. A visão que eles têm de Deus é que Deus é um desses. Está claro? Minha gente, se não houver um processo de purificação da compreensão aqui, não vai atravessar para o lado de lá da margem. Então, volta ao Evangelho. Quando eles escarnecem de Jesus dizendo: nossos pais comeram pão com fartura, Jesus, versículo 32, responde. Jesus agora corrige a interpretação fraca,
simplória do Antigo Testamento. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. Espere lá. Não foi Moisés, olha o verbo no passado. Não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. Agora o verbo vem para o presente. Continue. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Espere lá. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. 33, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Os verbos no presente: é meu Pai que vos dá, aquele que desce do céu, aquele que dá vida ao mundo. Eles queriam que Jesus fosse um líder que continuasse o domínio com as lembranças e os feitos do passado. Querem que Jesus reproduza os sistemas dos tempos antigos. Querem uma religião que deixe tudo como está e apenas traga para o presente os fatos bons do passado. Tem muita gente na igreja que quer isso. Não tem conversão, não tem mudança de vida, não tem metanoia, não tem transformação espiritual, moral, ética, não tem libertação das escravidões daqui, mas querem um Deus que apenas continue repetindo os fatos do passado, os fatos bons que eu gostava de ouvir de meus pais. Jesus fala: não, aquilo que vocês acham que Moisés deu, o Pai hoje vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce e que dá vida. Se não dá vida ao mundo, agora o salto, não dá pão do céu para você, só dá pão do céu para você, para transformar o mundo. Então você recebe Jesus, daqui um pouco o pão da palavra, daqui um pouco o pão da Eucaristia, você recebe o alimento para que você, do mesmo modo em que Jesus dá a sua vida como pão da Eucaristia para você aqui, é para você transformar e sair daqui e você ser pão da vida para transformar o mundo. Duas palavras importantes, do grego e do hebraico. A palavra paróquia significa acampamento de estrangeiros. A hóstia branquinha daquele jeito é chamada de pão ázimo, que significa pão da pressa. O corpo de Cristo que você vai receber daqui um pouco é o pão da pressa, o pão ázimo. Para quê? Para que você saia daqui do acampamento de estrangeira e faça a passagem com o pão da pressa para dar vida ao mundo e mostrar ao mundo que Deus está atuando no mundo e que este mundo não é lugar para o senhorio do mal, do demônio, do pecado, do inferno, do que não presta, que este mundo é obra de Deus e você vai cuidar deste mundo e você vai ser instrumento de Deus na transformação do mundo e através de você, instrumento de Deus, novo céu e nova terra surgirá. Amém? Amém. Reage, vai. Quando Jesus diz assim, parece que eles se cansam, eles atalham. Olha o que eles pedem a Jesus. É muito interessante, versículo 34. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Chegue na sua casa ainda hoje à noite ou amanhã, pegue o diálogo de Jesus com a samaritana no começo do Evangelho de João. Jesus pede água de beber para a samaritana,
para aguçar nela a sede, para que ela peça dele, e ele mesmo fala: se tu soubesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele daria água, e de ti nasceria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Jesus pede água para aguçar nela a sede. Jesus dá pão para aguçar neles a fome, para que eles digam o que acabaram de pedir: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus diz: brada: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O eu sou, lembra a primeira autoafirmação de Deus no monte com Moisés: eu sou aquele que sou. Lembra, aqui é a mesma cena, é a autoafirmação: eu sou. Jesus tem várias autoafirmações no Evangelho, especialmente de João: eu sou o pão, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Lembra? O Evangelho de João é o Evangelho das autoafirmações de Jesus: eu sou o pão da vida. Agora vem o salto, agora é hora de você atravessar para o lado de lá. Preste atenção: quem vem a mim não terá mais fome. E ao invés de você sair daqui hoje com fome, você vai sair daqui hoje sendo pão para a vida do mundo. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ao invés de sair daqui sendo uma pessoa que resmunga e lamenta o tempo inteiro a secura da sua vida, você vai ser água da vida para a vida do mundo. Amém? Amém. Amém? Amém. Reage! Vocês, pais e mães, vô e vó de adolescente. Adolescentes, prestem atenção aqui, ó. Termina o almoço de domingo, aquela almoção com aquela fartura toda. Come aquela sobremesa mais deliciosa. Passa 10 minutos, você está lá, escuta um barulhinho do bichinho, do filho do neto na cozinha. Você vai lá, ele está com a geladeira aberta. Você diz: mas nós acabamos de comer, o que você quer? Ah, me deu vontade de comer uma coisa, um trem. Aí diz: você acabou de comer, como é que você... Olha o tanto de comida que tem aí. Não, eu passei um zap aqui para meus amigos, para meus primos, nós vamos sair porque eu estou com vontade de comer uma coisa diferente. Isso existe? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Essa menina, esse menino tem fome e sede de Deus, mas ela não sabe que tem fome e sede de Deus. Ela sente fome e sente sede, e o corpo, a repetição e o vício pensa que é de comida e de bebida. Você, para dar conta de ter autoridade moral para dizer: filha, filho, não é de comida e de bebida que você está sedenta e faminta, você está com fome e sede de Jesus, e eu preciso te dar Jesus. Mais do que ficar acusando a fome desordenada dele, o problema é seu, de mestre. Qual vai ser a habilidade sua para educá-lo e aguçar nele a vontade de procurar Jesus para ver essa fome e essa sede saciada? Te prepare, porque vai dar trabalho. É bem mais fácil dizer: pode pedir que entrega aqui, vocês vão lá para a área aqui do prédio, para a área de recreio, ou aqui em casa mesmo, e lancham aqui, embora estejam entupidos de comida. Vai pedir a comida, morder um pedaço de trem e vai para o lixo. Vai? Porque não é fome de comida, não é sede de bebida. Jesus diz
Se você tem vindo à missa, e hoje mesmo, no domingo à noite ou na segunda-feira, você amanhece com aquele vazio e com aquela secura, é porque você está praticando religião, costumes, hábitos, tradições, modos cultuais e culturais, mas você não tem feito um caminho interno de vir a Jesus, vem a mim, de crer em Jesus, crer em mim. Porque o dia que você passar pela experiência de vir a Jesus e falar com Ele e sentir o olhar dEle, o amor dEle e crer nele, você vai sentir aqui dentro um trem. Sabe aquele trem que você não sabia o que era? Agora você não sabe o nome, mas aqui dentro um trem, uma satisfação que você vai sentir bem até na escassez, tanto quanto na fartura. Porque a dor mais dolorosa, domingo passado eu falei isso e repito hoje, nós mais velhos, que somos, sobretudo goianos, que há 50, 60 anos não gozávamos das farturas que tem hoje, não é? Até na periferia, até no interior e na roça hoje, você viaja, hoje tem uma fartura. Nós que vivíamos com tão pouco, e a gente era tão feliz com tão pouco, o contraste dessa nova geração, que dá conta de ser infeliz com tanta coisa que tem, é doloroso. E esse problema não é da nova geração, esse problema é nosso. Nós é que não temos autoridade espiritual de transmissão desse conteúdo novo. É só meter o joelho no chão e começar a pedir ao Divino Espírito Santo o discernimento necessário. Comece a fazer isso hoje, para que o Espírito Santo te dê o discernimento necessário. Ocupe-se todo dia, no começo do dia e no fim do dia, a dobrar o joelho no chão e dizer ao Divino Espírito Santo: eu necessito do discernimento necessário para que eu mesma, Jesus, venha a Ti e vença a fome, creia em Ti e vença essa secura, e dê conta de transmitir às novas gerações que, vindo a Ti e crendo em Ti, a fome e a sede cessarão. Amém. Amém. Reage. Não monte um inferno de tormento acusando os meninos e meninas adolescentes de estarem errados. Ponha o joelho no chão e peça ao Espírito Santo para dar a você a graça de dar sinais que apontem para eles, e eles mesmos farão a travessia. Fique com essa palavra. A multidão comeu pão e peixe, um alimento para fazer a travessia, mas não quis fazer a travessia. Pelo contrário, quiseram eleger Jesus rei, para que Jesus os governasse com pão e circo. Não faça isso com Jesus não, tá? Bora pedir. Olhe que coisa maravilhosa. E eu termino com isso. Primeira estrofe do Salmo de hoje. Luciano, pode preparar aí o canto de invocação do Espírito. A primeira estrofe do Salmo 77. Olha que coisa impressionante. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, não é para ler não, é para declamar. Vamos juntos? Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos. Leiam. E transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Bonito, né?
Esse pedaço do salmo vocês pais e mãe, vô e vó, põe isso na geladeira, na porta do quarto, reza esse salmo essa semana. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça ao Espírito Santo para dar a você a coragem de fazer a travessia que Jesus quer te ajudar a fazer. A travessia da realidade de fome e sede para a realidade nova, vir e crer em Jesus, e experimentar de Jesus a graça da saciedade, da consolação, do conforto, de ter a presença dEle, o amor dEle, a ternura dEle, a compaixão dEle, mesmo em meio às provações e dificuldades e tribulações da vida. Peça, reze, fale ao Espírito Santo. Espírito de Deus, assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Canta, igreja. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Fiquemos de pé. Ó, enche-me. Canta. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, Ó, enche-me, Espírito de Deus. ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é o pão da vida, pão da vida eterna, pão da vida eterna, pão da salvação pão da salvação e da libertação de de tudo aquilo que tira de nós tudo aquilo que tira de nós a dignidade a dignidade de filhos e filhas do Pai. de filhos e filhas do Pai. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque o seu corpo porque o teu oferecido na cruz oferecido é o nosso alimento, é o nosso alimento. o seu sangue derramado Sangue, é a nossa bebida. nosso Obrigado, Jesus. Obrigado, Hoje, diante da cruz, hoje diante da eu renovo a minha fé eu renovo a minha fé e digo ao Senhor: e digo ao Senhor, eu creio, eu creio,
mas aumenta a minha fé. Mas aumenta, Educa a minha fé. educa a minha Ilumina a minha fé. fé, ilumina, Aperfeiçoe a minha fé, aperfeiçoe minha para que eu viva a alegria de vir ao Senhor de vida no Senhor. e crer no Senhor. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Mas aumenta, Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça um louvor, agradeça a Jesus por tudo que você tem para sustentar a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua escola, seus alimentos, os seus dons. Agradeça tudo que de Deus você recebe e agradeça mais ainda pelo dom da fé, de vir e crer em Jesus e vencer essa secura e essa fome que o mundo é tão escravo dela, das coisas daqui. Vencer isso em Jesus. Agradeça e louve Jesus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me. Espírito, Transborde esta alegria, dirigindo a quem está do seu lado. Dê um abraço bem forte, saudando, deseja a paz de Jesus para quem está do seu lado. Saudai-vos. quero te dar a paz, paz, o meu Senhor.